Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula virtual 12. Hoje, nós vamos fazer o flashcard do verbo irregular medir, aprender como usar palavras negativas na nossa frase e, por fim, vamos ver uma curiosidade da América Latina. O flashcard de hoje é do verbo medir. Agora, vamos conjugar no presente. Eu meço. Você, ele, ela, a gente mede. Nós medimos. Vocês, eles e elas medem. Agora vamos no pretérito perfeito. Eu medi. Você, ele, ela, a gente mediu. Nós medimos. Vocês, eles e elas mediram. Pretérito imperfeito. Eu media. Você, ele, ela, a gente media. Nós medíamos. Vocês, eles e elas mediam. Futuro do presente. Eu medirei. Você, ele, ela, a gente medirá. Nós mediremos. Vocês, eles e elas medirão. Hoje vamos ver como usamos os negativos. Então, primeiro vou passar algumas palavras. Nós temos aqui sim, e o oposto no negativo aqui é o não. O oposto de alguém é ninguém. O oposto de sempre é nunca ou jamais. O oposto de tudo é nada. O oposto de com é sem. E o oposto de algum é nenhum. Então, vamos dar uma olhada aqui nas nossas palavras negativas. Não, ninguém, que significa nenhuma pessoa, nunca ou jamais, que significa que algo que não acontece com frequência nenhuma, né? Nada, quando nenhum objeto, nenhuma coisa existe, sem, quando não tem alguma coisa, e nenhum ou nenhuma, quando não há alguma pessoa, quando não há pessoa. Então, essas são as palavras que a gente usa para tornar a frase negativa. Atenção, você pode usar duas palavras negativas na frase. Por exemplo, eu não comi nada. Mas vamos ver isso melhor a seguir. Vamos recapitular. Uma frase básica, ela tem quem faz a ação, que é o sujeito. Nós temos a ação em si, que é o verbo. E o complemento, que pode ser o que se faz a ação, na ação, a quem se faz a ação, como, onde, porquê, entre outras coisas. E onde que a gente encaixa a palavra negativa nessa frase? O não, ele vai vir aqui, entre o sujeito e o verbo. E as outras palavras negativas que a gente aprendeu vai vir entre o verbo e o complemento, geralmente. Então, aqui, né? E o complemento pode ou não pode ter. Vamos ver alguns exemplos? Eu, que é o sujeito, comi. Seria a frase positiva. Mas vamos torná-la negativa. Então, eu não comi nada. Então, nesse caso, não temos o complemento, né? Ou só a outra palavra negativa. Vamos a outro exemplo. Ela, que é o sujeito, quem faz a ação, não, né? Que fica aqui entre o sujeito e o verbo, conhece o verbo em si, ninguém
a nossa outra palavra negativa na França. Então, como vocês podem perceber, o não fica aqui entre o sujeito e o verbo e o ninguém, a nossa outra palavra negativa, entre o verbo e o complemento. Você sabia que fica na América Latina o povoado mais ao sul do mundo? Pois é, esse local é o povoado de Puerto Toro, localizado na Ilha Navarino, no Chile. Mais ao sul de Puerto Toro há apenas as bases científicas da Antártida. Curioso, não? Bom, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!